Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira, porque mesmo diante de um feriado como eu trouxe para vocês no Fala Gigante, o Vasco não para, muito pelo contrário, segue bastante agitado internamente se tratando de reforços, contratações para 2023. E temos algumas informações exclusivas, inclusive, para você neste Boa Noite Gigante. Iremos falar sobre o zagueiro Lucas Gasal, que é alvo do Vasco da Gama para a próxima temporada. Falar também sobre Juan Pablo Vojvoda. Vamos falar sobre o zagueiro do Porto, que também interessa ao Gigante da Colina. Jean Carlos, um nome aí que teve o seu nome ligado ao Gigante da Colina também nesta tarde de hoje. Ou seja, são muitas informações e você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, é claro, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está escrito a palavrinha inscrever-se, aperte, ajude o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 80 mil inscritos e precisamos de você. Estamos aí com muitas pessoas novas chegando ao nosso canal, então é claro, se inscreva, ajude o crescimento do vascaíno que está aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, trazendo conteúdo para você. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é ele que vai fazer com que o seu vídeo chegue a todos os vascaínos aqui dentro da plataforma, e vai ajudar também o nosso crescimento. E é claro, ative o sininho de notificação e deixe o seu comentário se você acha que esses nomes que estão sendo ligados ao Vasco da Gama são bons nomes para o ano que vem. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre as informações que eu consegui apurar nesta tarde de terça-feira. Primeiramente sobre Jean Carlos. Hoje o atleta que nesta última temporada foi meio-campo do Náutico tem a sua saída confirmada para o ano que vem. Ele não fica, o Náutico caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e é inegável para quem acompanha no mínimo o futebol brasileiro que o Jean Carlos é um jogador de muita qualidade. Na Série B de 2021 que o Vasco disputou, o Náutico ficou líder durante todo o primeiro turno, tendo o Jean Carlos como grande destaque da sua equipe. E mesmo caindo de produção, o Jean Carlos ainda era o cérebro da equipe do Náutico. Sempre foi um meio-campo muito disputado por vários clubes do futebol brasileiro, mas mesmo diante da procura, mesmo diante dos interesses, o Náutico conseguia segurar o jogador. Porém, com o rebaixamento para a Série C, é muito difícil, muito complicado do Náutico segurar um atleta do talento que tem o Jean Carlos na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, ele não fica. Isso está confirmado. O Jean Carlos não fica no Vasco da Gama. Nessa tarde de hoje, a gente teve a informação através do jornalista Felipe Luna, um setorista do esporte, cobre vários clubes do futebol nordestino, que o Vasco teria interesse na contratação do Jean Carlos. Inclusive, ele me envolveu ali na matéria, mas eu fui apurar mais além. Entrei em contato com a minha fonte e descobri qual é a situação hoje do Jean Carlos com relação à sua carreira. A situação é a seguinte: hoje, nesse momento, nessa janela, o Jean Carlos ainda não foi procurado pelo Vasco. Porém, por que o Felipe Luna trouxe essa notícia? Porque nas últimas 2 janelas de transferências, nas últimas 4, aliás, dos 2 últimos anos, todas as janelas o Vasco ia atrás do empresário do Jean Carlos buscar informações do atleta com interesse de contratar. Então o empresário já está esperando, né, que nessa janela possa acontecer, que novamente o Vasco volte a procurar o jogador para uma contratação. Porém, até o momento, nada aconteceu. Nenhum contato foi feito pelo Vasco da Gama ao empresário, pelo atleta. Essas são as informações que a gente tem. Há uma relação muito boa aí, né, do empresário do jogador, com as pessoas que hoje trabalham no Vasco. O nome do Jean Carlos foi passado e também o nome de outros 2 jogadores. Dadá Belmonte, que a gente trouxe para vocês pela parte da tarde no Fala Gigante, e também o Léo Pereira, atacante do Atlético Goianiense. Os 3 atletas fazem parte da agência do mesmo empresário e a fonte me passou exatamente isso que eu trouxe. Dadá Belmonte e Léo Pereira foram oferecidos e o Jean Carlos seria um nome que, pelos interesses antigos do Vasco da Gama, também poderia receber interesse nos próximos dias. Porém, por enquanto, se tratando de Jean Carlos, nada aconteceu. Amanhã a gente vai trazer uma matéria falando sobre o jogador que tem interesse de clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Como a gente trouxe, não permanecerá
no Náutico, mas é uma notícia mais off Vasco, então a gente vai deixar para falar sobre isso apenas em outras redes sociais. Outro furo que eu também consegui dar nesta tarde de hoje se trata sobre o zagueiro Lucas Gazal. O que acontece? Na última semana eu já havia falado sobre a situação do jogador. E a notícia que eu tenho hoje para dar a vocês, eu já trouxe em outras redes sociais, é que o Lucas Gazal vinha despertando interesse de Vasco, de Cruzeiro, de Atlético Paranaense, de São Paulo e de alguns clubes do futebol europeu, do futebol internacional. Dentre esses do futebol internacional, o Porto estaria disposto a contratar. É um jogador que começou nesta temporada na Aparecidense, se destacou por lá, foi contratado pelo Atlético Goianiense e no retorno do Campeonato Brasileiro foi o grande destaque do sistema defensivo. Mesmo com a queda, o Lucas Gazal conseguiu se destacar. Então realmente é um jogador diferente e que não deve ficar para 2023. O seu valor de mercado hoje está avaliado de 3 a 5 milhões de euros. Esse é o valor que o Atlético Goianiense quer para negociar o Lucas Gazal. O Vasco segue buscando a contratação do jogador. O nome dele está hoje internamente nos bastidores do departamento de análise do Vasco da Gama. Inclusive a informação que a fonte me passou é que nestes últimos dias foi enviado um novo material do Lucas Gazal até o Vitor Bastos, que é o coordenador de análise, material atualizado com as últimas partidas dele no Campeonato Brasileiro. Tudo isso já está na mão do Vasco, é um atleta que praticamente está sendo oferecido ao Gigante da Colina. Porém, com a viagem do Paulo Brax até a Europa, né, Portugal e a Itália, as negociações estão meio travadas, porque o Paulo Brax está lá, as negociações estão acontecendo aqui e não estão dando andamento, no caso, aquilo que está relacionado ao zagueiro do Atlético Goianiense. Um clube que avançou na contratação do Lucas foi o Cruzeiro, pois tivemos a informação nesta manhã de terça-feira que o Paulo André, hoje diretor de estratégia do Cruzeiro e também ex-atleta do Cruzeiro, ex-atleta do Corinthians, se reuniu com o empresário, com o representante do jogador, e essa conversa, segundo a minha fonte trouxe, foi considerada bastante positiva. E a expectativa é que já nesses próximos dias o Cruzeiro formalize uma oferta. O Paulo André iria levar tudo o que aconteceu nesta reunião ao CEO da SAF, ao dono aí da SAF do Cruzeiro, Ronaldo, para que uma proposta venha a ser em conjunto com o Ronaldo, preparada e, no caso, formalizada nos próximos dias ao Atlético Goianiense. Dificilmente o Lucas Gazal fica. Hoje quem está de fato mais perto é o Cruzeiro na sua contratação, mas há outros clubes aí como o próprio Vasco, São Paulo, Atlético, Porto de Portugal interessados nessa promessa. Um jogador jovem, novo, de 22 anos que surgiu nessa temporada, tendo ele na próxima temporada como alvo de vários clubes e o mercado de fato interessado em sua contratação. Deixe a sua opinião se você acha que eles seriam bons nomes para o Gigante da Colina em 2023. Rapidamente, já falando sobre Porto, quem trouxe informações sobre um atleta de lá no Vasco foi a própria imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa, nesta tarde de terça-feira, confirmou que o Vasco está empenhado em contratar o zagueiro João Marcelo, de apenas 22 anos. Hoje o atleta, é titular absoluto do Clube B do Porto, no time organizado aí pelo Antônio Folha, é o nome do treinador, e a expectativa é que já no próximo mês o zagueiro viesse a ter oportunidade no time principal do clube português. Porém, diante aí dessa não estabilidade, né, que no caso o João Marcelo tem dentro do Porto, há sim grande possibilidade de uma negociação. O diretor executivo Paulo Brax, lembrando, estará em Portugal nesses próximos dias, no sentido de fechar várias contratações, e um dos alvos nessa viagem é sentar com o Porto para conversar sobre o zagueiro jovem, novo, de apenas 22 anos, João Marcelo. Seria realmente um excelente acerto, uma excelente contratação do Vasco, caso as negociações viessem a fechar de uma maneira positiva. Para finalizar, 3 informações. Primeiramente, sobre Juninho Capixaba, confirmado nesta tarde de hoje. Juninho Capixaba fechou com outro clube do futebol brasileiro e não vem para o Vasco. Ele não fica no Fortaleza, não renovou com o clube nordestino, mas também não joga no Gigante da Colina em 2023. Quem confirmou isso foi o próprio empresário do jogador, Adriano Espadoto, ao canal Atenção Vascaíno. E as duas últimas notícias, Pedro Raul e Vojvoda. Primeiramente sobre Pedro Raul, as informações que deram nesta tarde de hoje, através de uma boa apuração, né, no caso ele tem as fontes dele, do jornalista Lucas Colar, é que o Internacional estaria de olho na situação do Pedro Raul. Vamos lembrar o que eu trouxe para vocês já há alguns dias atrás. Volto a repetir, o trabalho sempre vai ser baseado em muita credibilidade. Hoje eu não estou mais com contato com o empresário do jogador, que é o Márcio Bittencourt. Acredito sim que o Vasco está em negociações muito avançadas, até por o empresário não estar me retornando.
Hoje, o Pedro Raul é agenciado tanto pelo Márcio quanto também pelo Giuliano Bertolucci. O Márcio não está retornando as minhas mensagens, dando a entender que alguma coisa de fato está acontecendo, estará sendo finalizada nos próximos dias. Porém, alguns dias atrás, né, falar algumas semanas, há alguns dias, a informação que eu tive sobre a possível transferência do Pedro Raul ao Internacional é que isso era algo praticamente impossível de acontecer. Pois o que acontece? O Pedro Raul, se você não sabe, basta olhar no Transfer Market, isso é uma informação que todo mundo tem em mãos, tem como empresário o próprio Márcio Bittencourt, que também é o empresário do alemão, atacante do Internacional. E isso não é nada antiético, é o mercado. Não tem lógica para um empresário ter dois grandes atacantes, como é o alemão e como é o Pedro Raul, na mesma equipe, pois um vai conflitar com o outro pela disputa de posição. E automaticamente quem vai sair perdendo é o próprio empresário, por ter um atleta de muita qualidade no banco, mesmo tendo um outro atleta seu também na equipe titular. Então, por esse conflito de interesse, as chances do Pedro Raul vestir a camisa do Inter são mínimas. Então, com todo respeito à fonte do Lucas Colar, a informação que ele teve sobre um possível interesse no Pedro Raul, isso dificilmente vai acontecer. E com relação às chances aí de porcentagem, eu coloco aí em 5, 2, 1% de que o Pedro Raul venha fechar. Porque para que o Pedro Raul feche, será necessário que o alemão saia do Inter e isso será muito difícil de acontecer por esse conflito de interesse. Mais uma apuração que a gente já fez alguns tempinhos atrás, mas é importante retornar, já que nesta tarde de hoje houve aí esta notícia de um possível interesse do Inter no Pedro Raul, mas logo agora desmentida por nós também. Não desmentida, né? Mas a fonte que a gente tem é que isso dificilmente irá acontecer. E para finalizar, falar aqui sobre o Vojvoda. Muita gente querendo saber sobre o atual técnico do Fortaleza, já que ele ainda tem contrato vigente com o clube nordestino. Temos algumas informações importantes sobre o Juan Pablo Vojvoda. Lembrando, o técnico pediu nesta última segunda-feira, ontem, de 7 a 10 dias para o Fortaleza, para que ele pudesse aí realmente definir o seu futuro, sentar com calma, esfriar a cabeça, conversar com a família e pensar qual seria o melhor projeto de carreira para ele. Isso o que foi passado para nós. E o que acontece atualmente? O Vojvoda tem em mãos projeto do Vasco, projeto do Santos, projeto do Atlético Mineiro e projeto do Corinthians. Essa é a informação que a gente tem. A proposta já foi oficializada pelo Vasco, a proposta já teria sido oficializada, também pelo Corinthians, também pelo Santos e também pelo Atlético. Porém, com relação a projetos, com todo respeito aos quatro grandes, o do Vasco com certeza é o melhor. O do Vasco é um projeto que tem SAF, o do Vasco é um projeto que tem liberdade para que o Vojvoda possa contratar quem ele quiser, para montar o elenco e ser o líder, o comandante de um projeto de reformulação. Um pilar, a confiança de um trabalho estabilizado será depositada em cima do Vojvoda. Segurança que com toda certeza o Vojvoda não terá no Atlético, nem no Santos, nem no Corinthians. Além desses pontos importantes que eu citei, falando apenas de Vasco, o Vasco tem uma segurança financeira que hoje o Atlético Mineiro não tem, o Corinthians não tem e o Santos não tem. O Corinthians estava até alguns meses atrás devendo seus salários, o Atlético tem uma dívida hoje superior a 1 bilhão de reais, está a um passo de se tornar SAF, e o Santos a mesma situação, não tem grana para pagar salários. E outro ponto fundamental, contratações. Hoje o Vasco tem sim chance de trazer grandes reforços e montar um time competitivo para 2023. Chances essa que o Santos não tem a mínima, que o Corinthians terá que investir muito e mesmo assim não dará a liberdade necessária para o Vojvoda, e o Atlético Mineiro já está chegando de um limite. As dívidas ultrapassam 1 bilhão de reais e seria um risco muito grande gastar dinheiro. E como é estabilizado hoje internamente no Atlético, o Atlético não é um clube que compra. O Atlético Mineiro não vai ser um clube que tem um atleta no mercado que vai gastar 30, 40 milhões para comprar. É um clube que pega jogadores livres no mercado. Essa liberdade de Vojvoda só terá no Vasco. Então os pontos hoje são muito positivos aos Gigantes da Colina para a contratação do Vojvoda com relação ao projeto. Mesmo não estando em uma competição internacional em 2023, o projeto é o que chama mais atenção. E sobre isso, o Zé Elias, jornalista e jogador de futebol, falou o seguinte sobre essa situação. Abre aspas. Eu ainda acho o Vasco um pouco à frente. O Corinthians tem, por exemplo, o CT, a torcida, que isso influencia muito, mas ele não tem talvez a estabilidade que uma SAF em termos de projeto vai proporcionar. Ou seja, o Zé Elias confirmando que de fato hoje a chance é que o Vasco venha a ser o destino do Juan Pablo Vojvoda. Você também acha isso? Deixa a sua opinião nos comentários, porque o tempo vai passando,
a expectativa aí, né, vai crescendo e a resposta deve aparecer nos próximos dias. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, feriadão, cheio de informações para vocês. E é claro, amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente com o nosso Acorda Vascão. Nos siga nas redes sociais, contamos com você, contamos com o seu apoio. E como sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.